Pessoal, parece que o cerco vem fechando, né? E agora, quarta-feira, né, dia 22 de outubro, retoma, né, no Conselho de Ética da Câmara a votação, né, que pode definir o futuro do mandato do Eduardo Bolsonaro, né, gente? Então, assim, ele é alvo, né, de um pedido de cassação, né, por conta da quebra de decoro e também, né, por conta dessa articulação pró-Estados Unidos na questão do tarifaço, né, gente? E a expectativa é de que o caso seja arquivado, né? A gente tem um relator, né, que é o Marcelo Freitas, do União Brasil, que já deu parecer favorável a isso, né? Porém, é, o presidente do conselho, o deputado Fábio Xoxé, né, ele ele deu uma entrevista na última segunda-feira declarando, né, que o colegiado será imparcial e fará uma análise técnica do parecer de Freitas. Ou seja, o conselho rejeitou, né, um pedido que foi feito pelo líder do PT na Câmara, né, que foi o Lindenberg Farias, para trocar o relator do caso, né? Porém, ainda assim a gente vai saber quais vão ser as definições do Conselho de Ética da Câmara que vão retomar, né, as tratativas sobre o futuro do mandato do Eduardo Bolsonaro ainda na quarta-feira. Então a gente vai estar sabendo sobre isso, tá? Então fiquem de olho nas notícias aí. E também, né, gente, o Flávio Bolsonaro ele foi aos Estados Unidos, né? E uma das principais tratativas, que no caso foi com o irmão dele, a encontrar o Eduardo Bolsonaro, foi primeiro momento acalmar o Eduardo Bolsonaro e num segundo momento, né, tratar, né, de informar, né, quais são as tratativas e quais serão os possíveis nomes ao qual, né, o pai deles, o Jair Messias Bolsonaro, vai indicar para a presidência, né? Alguns meios de comunicação têm dito que será o Tarcísio mesmo, né? Eu ainda não entendo como o Tarcísio ele possa deixar uma reeleição no estado de São Paulo já com 52% de aprovação para tentar a presidência da República. Assim, claro que o Tarcísio ele tem por trás dele muitos partidos de centro apoiando, né? Então vai ter uma verba muito grande e pode ser que eles tentem reverter isso na possível eleição presidencial do ano que vem. Porém, o que tudo indica é que é muito difícil, né? E o meu palpite é que possa ser o Ratinho Júnior a estar disputando, né? No lugar do próprio Tarcísio, sendo nomeado pelo Bolsonaro. Mas ainda não é certo, tá, gente? Porque de todos os candidatos aí, o melhor deles, né, o melhor aproveitamento seria o Tarcísio ou a própria Michelle, né? E a gente tem ali, depois deles, o Ratinho Júnior, o Zema, né? O Leite, enfim, o próprio Caiado, que são fracos na corrida presidencial. Então a gente vai ter que ficar com os olhos bem atentos aí para ver qual vai ser o movimento do Centrão em torno da candidatura à presidência, né? Mas, novamente, ao meu ver, o Tarcísio ele não vai concorrer à presidência, não. Eu ficaria muito surpreso se ele se candidatasse e deixasse de lado, né, o estado de São Paulo, tá, gente? Porque o estado de São Paulo ele vai ter uma concorrência maior caso o Tarcísio largue, né? Então, assim, não vejo nenhum tipo de vantagem você largar um governo ao qual você já está praticamente garantido para concorrer a uma presidência da República, a qual é possível que perca, né? E muito provavelmente vai perder por conta de todas essas questões envolvendo, né, as tensões entre Brasil e Estados Unidos e o Eduardo Bolsonaro trabalhando, né, em favor dos Estados Unidos, prejudicando, né, os brasileiros como um todo, né? Talvez aqueles que acreditem no Eduardo achem, né, que ele não esteja prejudicando o país, mas ele está sim prejudicando o país e isso é um fato, né? Muito provavelmente a gente terá a definição até o final do ano, a definição de quem será o concorrente, né, do atual presidente do Brasil, né, nas eleições do ano que vem. Vamos ficar de olho, né, para ver o que vai acontecer, né? E vamos ver também se o Eduardo vai ser cassado ou não. É muito improvável, tá, gente? Porque o Conselho de Ética, né, é de maioria pró, né? Eu não diria pró-bolsonarista,
mais pró-direita, né? E hoje caçar o Eduardo Bolsonaro traria uma imagem ruim, né? No campo da direita, o que faria com que esses deputados pudessem possivelmente, né, perder votos nas eleições de 2026. Então, assim, não seria muito agradável você caçar um deputado que é do seu espectro político, né, sendo que ele tem um arcabouço, ou seja, um, um público, um eleitorado maior, se tratando de quase que uma herança que o Bolsonaro está deixando, né, para os seus filhos e para aqueles que o apoiam, né? Não é 100%, porém, ainda assim é uma é uma herança, né, política muito vantajosa e também muito válida, né? Vamos ficar de olho aí e comente aqui, deixe seu comentário, né? Curta o canal, siga o canal, né? Curta o vídeo e deixe seu ponto de vista aí. Vamos debater. Até uma próxima.